Bom dia! Vamos lá, pessoal. Eu vou aqui gravar essa aula para vocês que vocês possam realizar as atividades com segurança e assim, dessa forma, nós podemos desenvolver aí o segundo bimestre de uma forma segura, simples e bastante interativa, né? Hoje nós vamos entender como que funcionam os movimentos dos corpos no espaço, tá? Nós vamos aí se apropriar um pouco da área da mecânica clássica, que é a respeito da física, né? Como propriamente dita. A mecânica clássica nada mais é do que o princípio físico que busca estudar os movimentos dos corpos sem a preocupação de como eles ocorreram, né? Então, quem vai se adequar ao estudar o motivo dos movimentos, o porquê algumas coisas acontecem, porque a gravidade atrai, né? Porque um corpo de maior massa atrai o de menor, daí a gente tem a questão gravitacional, e nesse sentido nós podemos entender aí como que funciona todos os movimentos, não só os movimentos visíveis na própria Terra, como, por exemplo, o nosso ir e vir, né? Um carro, a nuvem no céu ao se mover, por que ela se move, né? Nós temos aí vários exemplos e várias situações das quais nós podemos entender, né? Aí, o motivo desses movimentos e, né, é a parte da mecânica clássica quem vai estudar os movimentos. Porém, ela não se preocupará com o que causou esse movimento, certo? Quem vai se apropriar disso mais tarde vai ser a cinemática, que aí nós temos a cinética, que é a energia do movimento. Depois nós temos a dinâmica. A dinâmica também ela vai estudar as forças que atuaram naquele corpo, né, segundo Newton, newtoniana. São aí nós vamos relacionar as 3 leis de Newton, né? E aí, então, dessa forma é o que acontece nos movimentos: a força, a interatividade, gravidade, gravitação universal. Nós temos também a estática. A estática é quando você tem um determinado objeto, né? E se eu apoiar ele em cima de um cilindro e ele ficar fixo, ou às vezes, muitas vezes, naturalmente, quando vemos uma pedra em um certo barranco ou em uma ponta de um barranco e ela não cai, por que ela não cai? Por conta da estática. Então, ou seja, a mecânica clássica ela vai estudar o movimento. Ela vai estudar o movimento, independente de como ele foi causado, tá? Agora, essas outras áreas que eu disse, aí sim, elas vão, né, tentar entender por que tal movimento, por que aquele movimento é retilíneo, por que é curvilíneo, uma parábola, e assim por diante. Por que ele é circular, é elíptico, né, que tem a ver com o nosso sistema solar. Nós vamos falar disso mais para frente, tá legal? Então, nós vamos aqui agora, vou aqui apresentar para vocês, né, a tela, e assim nós vamos entender aí um pouco mais. Nós vamos agora nos apropriar um pouco de uma parte da física lá que vocês já aprenderam lá no primeiro ano do ensino médio, que é a respeito de vetores. Para que possamos entender o princípio da mecânica clássica e o princípio da mecânica em si, o importante é entender sobre os vetores e polígonos. Entendendo isso, você consegue absorver melhor, né, o sentido da física clássica, tá? Então, vamos lá. Vou aqui compartilhar a tela para vocês, tá? E nós vamos agora entender, né, o funcionamento desses corpos. Vamos lá. Eu vou aqui abrir a matéria, né, a disciplina de vocês agora nesse exato momento. E aqui, ó, é esse primeiro, tá? Segundo bimestre, aula 1, movimento dos corpos. Nós temos aqui, vou ampliar.
ver atividade, introduções e etc. Isso aí. Olha aqui. Bom, aqui temos aí uma relação, né? E eu vou ler e vou explicando para vocês. Olha só. Por que um corpo se move? Olha só. Aqui, nessa atividade, vocês podem estar copiando no caderno. E aí sim, né, agora gravando esse vídeo, vocês vão conseguir compreender mais. E aí nós vamos ter algumas coisas sobre seno, cosseno, tangente, coordenadas e por que um corpo se move, né? Tudo isso aqui que nós vimos aqui, ó, seno, cosseno, tangente, coordenadas, todas elas vão descrever princípios de movimentos ou muitas vezes apenas o movimento em si, tá? Então, deixa eu fazer uma compartilhar de outra forma aqui para vocês, que assim eu posso só um minutinho. Vamos lá. Então, olha só. Então, olha só, nós podemos aí entender, tá? Vamos entender agora a respeito disso que nós falamos, né? Eu vou ler aqui o texto. Em todo lugar, podemos identificar mudanças de trajetórias, que mudam constantemente de posição. O movimento é referencial, dependerá sempre do ponto adotado, de onde você está e para onde quer chegar. Exemplo, se você está sentado em uma cadeira, copiando essa atividade, você está parado. Porém, em relação à Terra, o seu movimento é relativo junto com o planeta Terra. Nesse caso, o movimento é descrito por rotações e translações. Porém, o movimento que você utiliza para escrever é retilíneo, pois a escrita ocorre em cima de uma linha. Caso você ande em cima de uma reta, também é retilíneo. Por quê? Pois descreve o movimento em linha reta. Esse movimento é denominado movimento retilíneo uniforme. Depois ocorre o movimento uniforme, né? Movimento uniforme, duas retas paralelas, iguais, movimentos de acordo com uma constante e assim por diante. Esse é o que menos ocorre, porém é o que ocorre constante, ou seja, né? O movimento uniforme, ele é um dos que poucas vezes são notados, são notáveis. Por quê? Como que nós temos o movimento uniforme? Vamos pensar. Por exemplo, você está indo em uma determinada direção, né? E você está na rua, numa calçada e está indo até determinado ponto. Quando você chega na ponta da calçada, que você vai ter que atravessar uma faixa, se tiver vindo um carro, né, provavelmente você vai ter que parar. Então, o seu movimento não foi mais uniforme, ele foi variado. Por quê? Você descreveu até um determinado ponto e estacionou. Depois que parou aqui, você vai reiniciar esse movimento. Então, aí sim ele vai se tornar constante, tá? Porém, você variou o tempo, o espaço percorrido, certo? Nós vamos entender melhor isso quando falarmos de espaço e tempo. Bom, o movimento retilíneo uniforme variado, ou seja, esse ocorre sempre que existir um bloqueio, como eu acabei de falar, ou curva, pois pode descrever o movimento em linha reta com um diferencial, ou seja, pode haver uma curva, uma subida ou descida, ou a parada para atravessar uma faixa, e assim vai. Temos também o movimento harmônico simples, que descreve fenômenos oscilatórios. Ou seja, o
que é movimentos harmônicos simples? Os movimentos harmônicos simples são ondulações. Por exemplo, você tem uma ponte suspensa e ela não tem uma boa fixação. Quando ventar em uma determinada velocidade, ela começa a oscilar. E nessa oscilação, ela pode acabar rompendo. Mas o que acontece? Surgem ondas. Essa oscilação vai fazer uma ondulação. Por exemplo, as ondas físicas do mar, do oceano, elas são sim, né, fenômenos harmônicos ondulatórios, ou seja, movimentos harmônicos simples, porque elas oscilam. Qual é a única onda que não oscila dessa forma? A luz, tá? A luz propaga em linha reta, certo? Então, por que ela faz isso? Porque ela não tem massa, a massa dela é desprezível, né? Ela só tem velocidade. Por conta disso, de não ter essa massa excessiva, ela tem muita velocidade, ou seja, a velocidade dela é absurda. Por isso que ela percorre durante um ano, o espaço durante um ano. Então, ou seja, você imagina, a própria luz, ela pode percorrer todo o universo durante um ano só. Já imaginou isso? O universo é imenso, é incalculável, não existe possibilidade de calcular. Existe sim a aproximação, mas a dimensão de qual é o tamanho não tem como. Por quê? Porque ela é muito grande, tá? Não tem fim, é infinita. O que é mecânica? A mecânica é uma área física que estuda os movimentos, mas sem se preocupar com o que causou, ou seja, que tipo de força ocorreu ou como ocorreu, simplesmente o que acontece, o que aconteceu. Então, olhem só, né? Vamos pensar na nossa caminhada. Quando estamos andando, nós descrevemos a terceira lei de Newton. Por quê? Porque ao você se movimentar, você empurra o chão para trás e ele te empurra novamente para frente, né? Outro exemplo de força, inércia, princípio da inércia. Se você está em movimento, né? Se o corpo ali, o móvel está em movimento, a tendência é sempre continuar em movimento, porque as forças equilibram, tende a zero. Mas o que acontece? Se, por exemplo, você estiver dentro de um determinado corpo e esse móvel estiver ali em uma determinada velocidade, ao ele frear o seu corpo, a tendência do nosso corpo físico é permanecer o movimento de acordo com a trajetória que aquele veículo descreve. Por exemplo, vamos pensar aqui, vou usar o exemplozinho aqui, uma caneta e um lápis. Vamos supor, um planeta ele está girando, certo? Aí ele vem aqui, vem um asteroide, chega próximo a ele e ele faz isso aqui, ó. Ou seja, existiu uma força atuante no outro corpo. Isso aqui, essa força, é ação e reação. Terceira lei de Newton novamente. O que acontece? Porque o corpo, aí nós vamos entrar na gravidade, porque um corpo de maior massa atrai o de menor massa. Isso significa que tanto a Terra quanto a Lua, elas fazem órbita ao mesmo tempo ao redor do Sol. A Lua também orbita a Terra, só que a orbitação da Lua é muito aparente. Se, por exemplo, pegarmos e conseguíssemos observar do lado de fora da Terra, nós iríamos ver, por exemplo, o corpo de menor massa se antecipando um pouco, mas a Terra e a Lua fazendo o mesmo movimento. Ou seja, imagine você, dois carros, cada um de uma proporção diferente, né? Um de um corpo menor, o outro um pouco maior, e percorrendo uma pista em sentido oval. O que vai acontecer? Os dois emparelhados, quando o pequeno tender a passar ele, o de menor vai chegar. E assim ele vai.
até completar a volta inteira. É isso que acontece. Ou seja, é por isso que nós, por exemplo, quando vemos a Lua, né? Nós temos aí de 4 em 4 estações, né? De 4 em 4 meses aí. Muitas vezes a Lua, quando ela aparece por quê? Porque a Terra alcançou a órbita dela. Ou seja, a Lua está tão distante, para vocês terem ideia, a Lua está tão distante da Terra, mas tão distante, em alguns momentos, que se você pegasse os planetas, você conseguiria colocar todos os 7 planetas entre a Terra e a Lua. Ou seja, você conseguiria organizar em linha reta todos os outros planetas. Por quê? Depois nós vamos ver isso, eu vou mostrar para vocês em proporções. Mas então, isso aconteceria por quê? Porque exatamente a distância da Lua, da Lua em relação à Terra, ela é absurdamente grande. Então, por essa razão, nós temos aí esse detalhe, né, do movimento. Então, para voltando aqui, vou abrir aqui uma imagem. Olha só, dentro dos vetores da mecânica clássica e de tudo isso que a gente falou, nós temos grandezas. Nós temos grandezas escalares e grandezas vetoriais. E quais são as escalares? Escalares, pessoal, são essas aqui, ó. Tá vendo? Por exemplo, o comprimento é a unidade do comprimento é o metro e o símbolo representado pela letra M maiúscula. A massa, quilograma, e o símbolo kg, tá? Tempo, segundo, letra S minúscula. Intensidade de corrente, ampere, representado pelo símbolo A. Temperatura, Kelvin, representado pelo K. Se fosse as outras, por exemplo, Celsius, né? Representado pela letra C. Fahrenheit, pelo F, e assim por diante. Quantidade de matéria, moléculas, tá? Ou seja, a quantidade de matéria são moléculas. Moléculas é a unidade em mol, tá? O M maiúsculo. E o símbolo é o mol também, só que com o M minúsculo. E aí nós temos a intensidade luminosa, chamada candela, representada pelo símbolo CD, minúsculo, tá, pessoal? Porque senão, se representar maiúsculo, vai ser o CD, o disco, né? Olha só, vamos agora observar um outro detalhe aqui, que é os vetores. Eu vou usar esse de baixo aqui, ó. Olha só, você tem aqui um comprimento de seta, de reta, né? Um vetor A, vetor B, vetor D, aliás, vetor A, B, C, D e E. Olha só, se nós fôssemos aqui analisar um tipo de movimento aqui, não vamos pensar em cálculo aqui agora. Se nós pensássemos em movimento aqui, nós descreveríamos isso aqui, ó, do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C, do C até o D e do D até o E. Ou seja, nós descrevemos aqui, ó, olha só, um movimento em linha reta, depois viemos para a vertical para baixo, depois subimos, logo fomos novamente seguindo a trajetória. Então, qual é o movimento aí? Ele é retilíneo? Seria curvilíneo? Ele é uniforme? Detalhe, para que o movimento fosse uniforme, esse movimento teria que ser retilíneo todo o tempo, tá? Por exemplo, o A, o B, o C teria que estar no lugar do D e o E teria que estar um pouquinho mais para cá, ó, nessa mesma linha aqui. Então, ou seja, seria exatamente isso aqui, ó, né? Aí sim teríamos um movimento uniforme. Mas nesse caso nós tivemos aqui um movimento uniformemente variado. Por que variado? Porque, ó, do ponto A ele foi para o B, do B ele veio para o C, do C ele foi para o D e do D ele foi para o E. Isso é sistema de coordenadas, pessoal. Se eu colocasse aqui, por exemplo, defina o tamanho dessa reta. Aí você poderia pegar uma régua de escola normal, e medir quanto que tem do ponto A ao ponto B e colocar aqui. Na sequência, você pode pegar esse C e medir até o D.
e do D ao E. Aí, ó, nesse lado de cá, onde vocês estão vendo que não tem uma reta, tá? Chama-se resultante. Então, dá para você fazer a soma dos polígonos. Aí você calcula, né, os polígonos, a soma dos catetos, e aí você consegue encontrar a resultante do outro lado aqui, ó. Ou seja, você consegue saber quanto que tem, qual que é a medida que seria daquele ponto do E até o C novamente, tá? E é isso aí. Vou pegar outro exemplo. Olha só. Esse daqui, ele já é, né, movimento retilíneo. Ele só é o movimento uniforme. Por que uniforme? Porque, ó, ele tem a direção, que é o vetor, certo? O sentido. O V, aqui, tá? Não é velocidade, é a representação de vetor. Por isso que tem a setinha em cima. E aqui, ó, o módulo. Qual que é o módulo? O módulo, ele é para a esquerda, ele é para a direita, ele é para cima, ele é para baixo. Qual é o módulo? Tá? O sentido. Qual que é o sentido? Ali, ó, o sentido ele pode ser tanto positivo como negativo. Por exemplo, essa seta vermelha aqui em cima, essa ponta da seta, poderia estar aqui embaixo. Seria retilíneo, mas, por exemplo, um movimento negativo, retrógrado, porque o movimento está voltando para o sentido inicial, tá? Para a direção, aliás. E aqui nós temos o sentido da reta. O sentido está para onde? Aí você pode aí, ó, analisar, né? Tá da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, na diagonal, vertical para a direita, vertical para a esquerda. Isso são vetores, o sentido do vetor. O módulo é o comprimento, tá? Qual é o tamanho dessa reta? Aí você pode medir aí, deve ter aí uns, eu não vou medir agora, mas deve ter uns 2 centímetros aí, ou melhor, 2 milímetros. Trazendo em proporções de centímetros, deve ter uns 20 centímetros aí, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Aqui gravei essa aula aqui para vocês, tá? E espero que tenham entendido. Vou gravar as outras e assim vocês podem acessar esse vídeo, tá? Assisti-lo e tirar suas dúvidas. Tendo dúvida, coloca aí nos comentários, tá? No próprio Classroom e assim nós conseguiremos desenvolver melhor, tá legal? Boa sorte!